É verdade, hoje temos um episódio especial do nosso Autorádio porque, como já perceberam, entrou nas nossas instalações a autêntica realeza automóvel. Um MM Cornil que alinhou no Dakar, não é uma réplica, é um carro original. Nos próximos minutos vou ter a oportunidade de entrevistar Filipe Batista da Silva, CEO do Grupo Base, detentor da marca MM, e vamos falar do passado, do presente e do futuro desta marca. Este vai ser um podcast verdadeiramente especial e espero que gostem de estar na nossa presença nos próximos minutos porque eu acho que vai ser muito interessante. Não se esqueçam, este é o Autorádio, um podcast com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquilo que poderá ser o vosso futuro carro. Inclusivamente uma unidade não igual a esta porque é única, mas vão seguramente lá encontrar alguns OEMs. O Filipe está lá dentro à minha espera e nós já regressamos cá fora. Vamos continuar o podcast da forma habitual no nosso estúdio. Antes de começarmos verdadeiramente este podcast, eu devo confessar a todos vocês que até me arrepiei de ver aquele OMM entrar pelas instalações da Razão Automóvel, porque é um carro histórico por vários motivos que seguramente nós vamos ter a oportunidade de falar mais adiante para a indústria automóvel e para o desporto automóvel nacional. Mas tentando deixar um pouco as emoções de parte e voltando à terra, por assim dizer, quem é que nós temos hoje connosco? Temos Filipe Batista da Silva, CEO do Grupo Base, que tem atualmente a maior concessão da Mercedes-Benz em Portugal, tem também a importação da Maserati, da Aston Martin, da Microlino e tem, porque já vamos falar desde sempre, a OMM, porque Filipe Batista da Silva não é apenas o CEO do Grupo Base, é também filho de João Maria Batista da Silva, fundador da OMM. Neste podcast onde vamos falar do passado, do presente e também, em parte, do futuro desta marca. Filipe, muito obrigado por estares connosco, por teres aceitado o nosso convite e por nos teres feito a surpresa de trazer este carro contigo, que eu não estava à espera. Sabia que vinhas num MM, mas nunca estava à espera de vires num pedaço de história. Deve ter sido interessante passar a 25 de Abril, vieste pela 25 de Abril, sim, claro, seguramente, claro. E vir neste carro. Obrigado por isso. Mas vamos... Eu estou a tentar não deixar que a emoção ganhe e tentar fazer uma entrevista um pouco mais balizada. Portanto, vamos, antes de falarmos sobre o futuro, eu gostava de falar um bocadinho sobre o futuro da OMM. Vamos falar sobre o seu passado, sobre a sua fundação. Estávamos em 1977. Porquê é que o teu pai, João Maria Batista da Silva, decidiu fundar esta marca? Estávamos em 77 e estávamos num Portugal muito diferente do Portugal de hoje em dia. Era um Portugal onde as marcas, o mercado, hoje em dia são 200 e tal mil carros que se vendem por ano, na altura eram 70 mil carros. Portanto, um mercado mais pequeno e um mercado mais analógico, portanto, um mercado que as marcas que produziam os carros na Alemanha e em França não conheciam tão bem o mercado português, não havia computadores, não havia uma série de coisas que hoje em dia permitem às marcas estar diretamente nos países. E, portanto, em cada país havia um importador nacional. E essa importação era feita muitas vezes, por regra, dos carros ainda por montar. Os carros eram montados em Portugal. E porquê? Porque para vender carros em Portugal nessa altura tinha que haver incorporação nacional. E quanto maior a taxa de incorporação nacional, mais carros se podia vender. E na altura a venda de carros era um ótimo negócio. E o meu pai trabalhava num grupo que era a Mocar, do qual o meu pai era também um dos sócios. Juntamente com o teu tio, não é? Juntamente com o meu tio e com uma parte da família da minha mãe também. Portanto, esse grupo na altura chamava-se Mocar. E o meu avô, do lado da minha mãe, é uma história interessante. O meu pai começa a trabalhar nesse grupo nos anos 70, mas já tinha experiência industrial anterior. E nota que o mercado, a regra do mercado era ter que haver uma taxa de incorporação nacional, e então tem a ideia de comprar a patente de um carro chamado Cornil, que era feito em França. Por Bernard Cornil, não é? Exatamente, um senhor que morreu aqui há relativamente pouco tempo. Era um carro de trabalho, era um trator, e o meu pai tem a ideia de comprar a patente
para produzir o carro em Portugal, e através da produção do carro em Portugal, através da incorporação de material nacional, porque o MM tinha o motor e a transmissão eram importadas do estrangeiro, mas tudo o resto era feito em Portugal e contratado através de fabricantes, fabricantes nacionais de peças e tudo. E com engenharia nacional também. E com engenharia nacional, com desenho nacional, Era uma marca automóvel nacional e foi a marca automóvel nacional, foi a marca automóvel de referência nacional. E começa com este objetivo de ter incorporação nacional como forma de poder importar e vender mais carros estrangeiros. Mas a marca ganha uma tração tal, através da venda ao exército, a bombeiros, às polícias e também a particulares, a pessoas que gostavam de aventura e de andar fora de estrada, que o negócio cresce por si próprio e se torna um ótimo negócio por si próprio. E começa a internacionalizar isso. E começa a internacionalizar. Isso estava nos planos originais da UMM ou estava pensado inicialmente? Porque por vezes o sucesso leva-nos para caminhos que nós não tínhamos trilhado, já vamos falar também do Dakar, mas estava nos planos originais do teu pai e do teu tio levarem não sei dizer que a marca para fora? O meu pai não falava muito da marca, o meu pai era uma pessoa muito prática e, portanto, a partir do momento em que deixaram de produzir, foi um ciclo que se encerrou e mas passou antes, a fazer outras coisas. Começaram na década de 70 a produzir para Portugal e depois a minha pergunta é se foi uma surpresa começarem também a ver que a marca era competitiva lá fora, em mercados como o francês, como o inglês, ou estava isso estava já na mente dos fundadores da marca quando a iniciaram? É isso que não te sei responder. Teria que estar aqui o meu pai para responder, infelizmente não está. Mas o facto é que aconteceu e 2/3 da produção passou a ser feita para exportação. Portanto, é um caso de sucesso de indústria nacional de exportação e que funcionou muito bem, porque cada OMM que se vê na rua em Portugal há 2 que foram feitos para ser vendidos e foram vendidos no estrangeiro. E a todo o tipo de clientes, polícias, exércitos, bombeiros e por todos os continentes. Tu referias há pouco que era uma alfeia agrícola, o Cornil, de início, mas na década de 80 tornou-se numa alfeia agrícola muito rápida, porque decidiram entrar no Dakar com uma equipa, com uma marca nacional, com pilotos nacionais, com mecânicos nacionais, uma verdadeira armada, onde tinha um slogan, que podes-me recordar, desculpa. 3 à partida, 3 à chegada e depois 4 à partida, 4 à chegada. É importante perceber a importância destes 3 à partida, 3 à chegada e 4 à partida, 4 à chegada, numa prova onde havia 80% de desistências. Portanto, a regra era quem começa nos nossos carros, acaba nos nossos carros. E há histórias absolutamente extraordinárias, como a do Diogo Amado, que era um dos nossos pilotos, que partiu uma perna. Mas já vamos falar sobre isso lá fora. Já falamos sobre isso lá fora, porque desculpem, desta vez eu não vou conseguir ficar sentado enquanto lá fora está uma lenda de 4 rodas. Se há carro histórico que podia estar pintado com as cores da bandeira nacional, era aquele. Felizmente não está assim pintado, está pintado e sim exatamente da mesma forma como alinhou no Dakar nos anos 80. Infelizmente, os anos 90 não foram tão frutuosos para o OMM como os anos 80 e os anos 70. Qual é que foi o último ano de produção da marca? Se não me engano, foi 1993. Foi os últimos carros que produzimos em série. Depois, nos anos 2000, ainda fizemos uma série, se não me engano, de 20 carros, que ainda andam na rua, mas da produção em série foram os anos 90. Mas a história da UMM continua. O UMM, que significa União Metalomecânica, e deixou de produzir carros, mas manteve-se no ativo porque havia todo um know-how importante a continuar a desenvolver, certo? É verdade. Nós éramos muito bons, tecnicamente muito bons, nos processos de construção dos carros, corte, quinagem e soldadura, que é o corte da chapa, a quinagem da chapa, por isso é que os carros têm aquelas arestas, porque a chapa é dobrada, e o nome do processo técnico é quinagem, mas é dobrar a chapa, e a soldadura, que era completar o carro, juntar as peças. E esses processos metalomecânicos, quando parámos de produzir carros, continuámos a usá-los a produzir outras coisas, mas já não com marca própria, mas subcontratados por empresas internacionais muito conhecidas, as Siemens, várias empresas internacionais que nos usavam para fazer, que nos contratavam para fazer peças para as mais diversas coisas.
tens responsabilidade sobre um grande grupo empresarial. Quando desaparece uma marca automóvel, não são só os automóveis que desaparecem, não é? É também todo o know-how e toda uma capacidade económica e industrial que supera muito os automóveis. É uma pena Portugal hoje não ter uma marca É verdade. a desenvolver. Verdade. A OMM tinha todo um conjunto de fornecedores que eram muito bons naquilo que faziam, que eram os melhores naquilo que faziam em Portugal. Quando se fala de uma marca automóvel, há uma quantidade de pessoas, de empresas, de recursos que trabalham juntos, fornecedores, para fazer aquele carro, para fazer aqueles carros. Aquele carro que está lá fora e que vamos ver é o fruto de um trabalho conjunto de uma série de pessoas, de uma série de empresas, e quando uma marca automóvel desaparece, essa rede toda perde força. E esse know-how também desaparece. E infelizmente em Portugal, a história da indústria portuguesa, que hoje em dia há uma metalomecânica muito forte também, há empresas muito fortes e boas a trabalhar e internacionalizar, mas esta capacidade global automóvel, que foi a OMM, perdeu-se. Há tecidos que, uma vez terminados, é difícil voltar a reconstituí-los. Mas a verdade é que também se reinventam, e a OMM reinventou-se na altura para se transformar, para transformar o know-how que tinha de processos metalomecânicos para fazer outras coisas. Portanto, também a vida continua. E a vida continua. A OMM pode não estar a produzir, mas é uma marca que continua viva na memória coletiva de todos nós. Acho que não deve haver português, do mais novo ao mais velho, que passa um OMM e que fica indiferente à passagem deste pedaço de história nacional, que agora está a ser replicado por uma empresa tecnológica do outro lado do oceano. Como é que vocês viram a Tesla a replicar as linhas do MM na sua Cybertruck? Pensaram, se calhar nós podíamos fazer algo assim? É giro, é? Isto lembra-me qualquer coisa, é verdade. É. O meu primo, eu lembro-me do meu primo dizer, quando saiu o Cybertruck, aquilo é quinado, e aquilo é quinado. Aquilo é exatamente o mesmo processo feito pela OMM, é giro. É giro como aquela estética hoje em dia continua a ter, ou volta a ter importância, volta a ser importante. O Filipe é CEO do Grupo Base, que tem a marca OMM. Dito tudo isto, é possível vislumbrar foi colocado um ponto final na história do OMM, ou será que nós podemos almejar um dia vir a ver novamente a marca do ponto de vista industrial novamente no ativo? Nós na OMM, aliás, nós como grupo de empresas familiar, nós temos sempre uma página em branco, reservada para o futuro. E é o que eu posso dizer da OMM. A OMM é sempre uma marca em aberto, é uma marca icónica, é uma marca que diz muito a muitos portugueses, é uma marca que mesmo lá fora teve uma atração enorme, e é uma marca que tem características que eu acredito que são intemporais. A aventura, a resiliência e até a Portugalidade são valores intemporais, e portanto a OMM é uma marca que está sempre em aberto. Nós estamos a preparar agora um documentário sobre a marca, que não é um documentário típico, histórico, que da mesma forma que a OMM nunca foi uma marca típica, é um documentário fora do comum, em que apresentamos os valores da marca. E por isto, porque nós não descobrimos sempre alguma coisa na marca, da mesma forma que recuperamos este carro que vamos ver daqui a bocado, mas isto mais em homenagem ao que a marca fez e ao que a marca significou em Portugal e no desporto automóvel. Mas respondendo à tua pergunta, portanto, o futuro é para nós, enquanto grupo de todas as marcas, o futuro está sempre em aberto. Portanto, não há nada definitivo. Eu não sei nesse comentário quais é que vão ser os valores, os princípios que vão colocar da marca. Alguns eu consigo adivinhar, e um deles é a resiliência, seguramente. E nesta resiliência, nesta alma lusa que nós reconhecemos à OMM, a possibilidade dela regressar, eu acho que está sempre latente, porque nós temos esta capacidade de nos superar, e mesmo quando as coisas podem ser mais difíceis, nós conseguimos fazer isso. Mas chega de falar da OMM
no passado, no presente, conjecturar sobre o seu futuro. Ali fora temos um verdadeiro pedaço de história e eu acho que o Filipe é das melhores pessoas para me fazer nos fazer uma visita guiada a um carro daqueles que nos faz arrepiar e que nos faz vibrar com os automóveis, que não são apenas veículos para ir do ponto A ao ponto B, são veículos que nos fazem sonhar. E aquilo fez sonhar milhares de portugueses. Vamos lá? Vamos a isso. Para. Força, Filipe. Vamos. Esta deve ser das primeiras vezes que eu trago um convidado ao nosso podcast e consegue completamente obliterar todos os carros que nós temos aqui. Não temos uma coleção assim muito Tens normal. aqui carros incríveis também. Estão aqui carros incríveis, mas este aqui, eu acho que isto bate tudo, porque tem história da nossa indústria automóvel, tem história do nosso desporto automóvel, e talvez um dos capítulos mais belos que já foram escritos. Isto não é uma réplica que está aqui ao meu lado, pois não? Nada disso. Que carro é que é este? O carro original que fez 4 edições do Paris-Dakar. 82, 83, 84 e 85. E os tais 3 à partida, 3 à chegada. 3 à partida, 3 à chegada, conforme os anos, porque houve um ano que eram 4 à partida e 4 à chegada. Numa altura, no Paris-Dakar, que havia 80% de desistências. Todos estes carros chegaram sempre ao fim da nossa equipa. A quarta edição do Dakar que este carro fez emprestámos o carro a outra equipa. Mas nas nossas 3 foi isso. Todos os que começaram acabaram. E há histórias incríveis, como a do Diogo Amado, que era um dos nossos pilotos. As nossas equipas de pilotos eram o Zé Meger, o Pedro Vilas Boas, o Pedro Cortês, eram alguns dos melhores, se não os melhores pilotos portugueses de provas de todo o terreno na altura. Que aliás, nós iniciámos esse capítulo na história do automobilismo português. E há o Diogo Amado, que um dos nossos pilotos numa das provas, que parte uma perna, tem um acidente enorme, parte uma perna e a outra perna também ficou em muito mau estado, mas como eram 3 à partida, 3 à chegada na altura, entrou dentro do carro com as pernas engessadas, passou para o lugar do copiloto e acabou a prova, que é uma coisa absolutamente extraordinária que hoje em dia seria impossível. Era um Dakar completamente diferente daquilo que temos agora, não é? Era uma prova de aventura. Não era uma competição automóvel, era vista pelo Thierry Sabine, que foi quem fundou, como uma prova de aventura com automóveis. E isso implicava certas coisas, como, por exemplo, não ter marcas ao princípio, depois começou a admitir as marcas, ter uma competição desenhada de forma a que todas as pessoas, todos os concorrentes competissem mais ou menos em pé de igualdade. Portanto, quando digo mais ou menos, porque obviamente não é possível terem todos em pé de igualdade, mas é o oposto de hoje em dia, que as marcas não dão hipótese a qualquer outro tipo de concorrentes. Eu só consigo imaginar, é difícil ter a percepção disto, mas eu tive uma ligeira percepção quando vi chegar. Tu vieste de Lisboa com este carro e chegaste aqui todo suado. Imagina fazer um Dakar, porque este carro, o ar-condicionado, é condicionado à abertura e ao vidro, mas talvez esse nem fosse das principais dificuldades. Era uma, seguramente, mas a navegação, GPS, não existia nada. Não havia GPS, não havia telemóveis e mesmo os rádios, havia sítios onde lhes tiravam os rádios por razões de segurança nos países. Histórias. Sim, porque entretanto também havia zonas onde passava o Dakar que estavam a decorrer conflitos, guerras civis, e o Dakar atravessava isto tudo. Era mesmo uma prova não só para homens, mas também para máquinas. E não havia ar-condicionado durante o dia, mas também não havia à noite. E à noite era um frio todo também. Sim, a amplitude térmica era enorme. E eles contavam que dormiam de capacete por causa do frio. E depois de manhã derretiam por causa do calor. Consegue imaginar isto? Frio, pernas partidas, no outro dia arrancar novamente. E este carro, sobre este carro, isto foi restaurado, nota-se que foi restaurado por vocês? Foi restaurado por nós. Quanto tempo é que demorou esse Tivemos restauro? algumas coisas subcontratadas, mas todo o trabalho foi dirigido por nós, pela nossa equipa, e foi feito por nós. Foi um trabalho de 2 anos e tal, porque nós não tínhamos sequer registros. Abra-me aqui o capô. Nós não tínhamos sequer registros da produção do carro, porque como o carro fez 3 Dakars na nossa mão, em todos os Dakars houve alterações muito substanciais. E então
nós tivemos que voltar atrás e tentar perceber como é que o carro era em cada ano da prova que entrou. Felizmente ainda tínhamos alguns dos pilotos e dos mecânicos que fizeram o Dakar e que foram uma parte fundamental na recuperação do carro. Tínhamos imagens, fotografias, tivemos que vetorizar os autocolantes, consultar milhares de fotografias para ver onde é que iam, como é que estavam, ainda fizemos afinações porque ao fim de algum tempo descobríamos que afinal estávamos enganados em alguns pormenores e portanto foi um trabalho de muito tempo e de muito detalhe, mas nós não queríamos nunca fazer uma coisa que não estivesse exatamente igual ao dia em que este carro entrou no Paris-Dakar em 1983. E para isso tiveram de recorrer ainda à memória dos pilotos. Nem tudo estava documentado. Sim. Impressionante. Em termos de motor, o que é que nós encontramos aqui de baixo? Eu não sou a pessoa ideal para Mas é um motor Peugeot ou é o... Eu acho que este motor é um motor Idenor. É um Idenor. É. Mas nós vamos contar mais esses detalhes num vídeo. Já estou a tentar fazer com que haja aqui um pequeno empréstimo. Podemos combinar sobre isso, se calhar nós levarmos este carro para a estrada ou para um bocadinho fora de... Vocês, diz-me uma coisa, fizeram este carro para ser para ficar em exposição ou querem mesmo dar-lhe uso? Este carro, vou fechar isto, este carro, como tu disseste há bocado e muito bem, não é só a história da OMM, é a história da indústria nacional e a história do desporto motorizado português. Aqui há muita coisa e, portanto, nós quisemos honrar essa história e ter o carro como uma parte da nossa história. E vamos vê-lo a andar numa prova de clássicos ou vai ficar nas vossas instalações? Eu gostava muito de fazer o Dakar Clássicos com eles, com ele, mas a minha equipa diz que se calhar não devíamos levar o carro para provas outra vez, porque... Agora já tem tudo comentado. Sim. E tem a garantia que vão e que regressam seguramente. E o carro foi feito para isso na altura, não é? O carro tem a capacidade de fazer o Dakar outra vez, sem dúvida nenhuma. Porque, como te digo, está recuperado exatamente como no dia em que entrou no Eu não sei se conhece alguém no grupo base, por exemplo, o CEO ou assim, mas eu, se estivesse com ele, dir-lhe-ia que seria um crime não colocar novamente este carro onde ele merece estar, que é nas é o que eu digo à mais equipa, difíceis. mas a equipa responde-me que já tiveram tanto trabalho a recuperar que não gostavam de voltar a ter que o recuperar outra vez, percebes? Falando mais algumas características deste Cornil, eu vejo que tem 3 lugares, isto porquê? Porquê é que este tem 3 lugares? Este carro, neste ano, foi o carro da assistência. Porque na altura do Dakar, os carros que prestavam assistência aos carros de prova também tinham que fazer a prova. E este era o carro da assistência neste ano e, portanto, nós recuperámos-lo com os 3 lugares que levavam os mecânicos, que durante o dia competiam e durante a noite dedicavam-se a reparar os carros de prova. E há histórias incríveis, porque eles, como passavam a noite toda a trabalhar e de dia em prova, o mecânico que ia a guiar e não podia fazer outra coisa, mas os outros durante a prova iam a dormir para poder trabalhar à noite. Eu imagino, conseguir dormir num carro destes, o cansaço tinha mesmo de ser uma coisa fora de série. Em dunas aos saltos com 40 graus, as histórias que eles contam. A descansar, a tentarem descansar. O carro está lindíssimo. Está lindíssimo. É incrível. A capota era pintada à mão na altura, e tivemos que encontrar alguém que pintasse a capota à mão. Isto é pintado à mão? Hoje é pintado à mão. Todo o processo deste carro na altura era um processo manual feito nas nossas oficinas de competição e de prototipagem, porque nós íamos aprendendo à medida que as provas evoluíam, internacionais e nacionais, e tudo o que aprendíamos era incorporado nos carros antes das provas. E por isso este carro é feito artesanalmente com base no chassi que existia na altura. E houve ensinamentos que vieram do Dakar que depois entraram em produção? Claro. Houve ensinamentos que vieram do Dakar para o exército, para as polícias, para os bombeiros, porque nós tínhamos essa capacidade de aprender com tudo o que fazíamos, uma equipa de engenheiros fora de série, de desenhadores, era uma equipa fortíssima em Portugal e nossa. E tudo isso, todas essas lições eram permanentemente incorporadas, quer na competição, quer nos bombeiros, nas polícias e nos exércitos, quer nos carros que eram vendidos a particulares, que era um mercado também muito forte da OMM
E daí a necessidade de competir, a ideia de competir nas provas de aventura, que era também para chegar ao mercado dos particulares e das pessoas que gostavam de uma vida de aventura e de uma vida, de certa forma, fora do comum, e usavam estes carros. Bem, história notável. É uma história gira. É uma história gira. E tu assististe a grande parte desses capítulos terra idade, pequeno, deves ter andado pelas linhas de produção, eu andava viste pela estes carros, acompanhava os mecânicos nas provas de todo o terreno, ia de assistência em assistência, ia passar no fim de semana, ia muitas vezes, eu e os meus irmãos, claro, todos íamos andar com o meu pai ia andar de carro, ia passear de carro na Praia Grande e no Guincho, e nós íamos atrás, íamos dentro do carro. Eu lembro-me de descermos as escadas da Praia Grande de carro e irmos andar na areia e voltar. Era um Portugal completamente diferente. Era um Portugal completamente diferente. Até que um dia estávamos a andar de carro no Guincho e veio o cabo do mar, o polícia marítimo, a apitar, a correr atrás do carro. Que tinha sido proibido andar de carro na praia e pronto, acabou-se. Acabou-se. É. Aquilo que... E andávamos na Serra de Sintra, que também hoje em dia é absolutamente proibido. Mas isso até quando o meu primeiro carro foi um MM, obviamente, e quando eu tive o primeiro carro também ainda ia andar muito. O teu primeiro carro aos 18 anos foi um MM? Foi um MM. Era um carro que havia lá em casa e que passei a andar nele, sim. Muitas histórias, provavelmente algumas que não se podem contar aqui, Claro. que se devem ter passado com esse carro. Nós íamos fazer snowboard à Serra Nevada do MM no fim de semana. Pronto, pelo menos tem tração às 4 rodas. Portanto, seguramente chegavam... Íamos na sexta e vínhamos no domingo. Eram para aí 8 horas de viagem de ida, ou 7 horas de viagem de ida e 7 horas de viagem de volta. Era o quê? Um Alter? Era, nessa altura já era um Alter Turbo. Muito bem, Filipe, muito obrigado por teres trazido este carro, por teres partilhado muitas das histórias que a OMM e memórias que a OMM representa para todos os portugueses. Depois de falar contigo, fico com a sensação que a história da OMM teve um ponto final, mas parágrafo, ou seja, que pode continuar. Desse ponto de vista não consegui arrancar muito do Filipe, mas na caixa de comentários façam um pouco de forcing ao grupo base que tem a C Santos, tem a Maserati, tem a Aston Martin, tem a Microlino e quem sabe se um dia não tem também novamente a comercialização da OMM. Eu acho que todos os portugueses fazem um pouco força para que esta marca volte a regressar. Mais depressa se chegará provavelmente este OMM ao nosso canal de YouTube. Não em modo estático, mas se calhar em movimento. O que é que parece? Depende do movimento. Depende do movimento. Pouco movimento, porque não queremos... A última coisa que queremos é comprometer um pedaço de história. Nós queremos que este carro dure muitos anos como legado da história que tem. Exatamente. Mas o carro, de facto, merece andar fora de estrada. Foi feito para isso. É a natureza do carro. Não vamos deixá-lo escapar à sua natureza. Da nossa parte é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste podcast diferente do que é habitual, em vez de termos ficado apenas no nosso estúdio e viemos aqui para fora. Se gostaram deste formato, digam-nos nos comentários. Nós prometemos regressar na próxima semana. Não sei o que é que nós vamos trazer, mas eu acho que este é mesmo o pico. Dificilmente nós conseguimos trazer aqui um carro que tenha tanto significado e tenha tanta história como este. Vamos nos esforçar, mas, Filipe, mais uma vez, obrigado, porque este foi um dos momentos altos destes praticamente 15 anos de Razão Automóvel. Ver entrar pela nossa porta, pelo nosso portão principal, um capítulo tão bonito da nossa história. Temos muito orgulho nele também. E não é fácil eu ficar sem palavras. Um abraço. Até à próxima.